Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E vocês já estão sabendo da novidade? Então, a partir da próxima semana, nós teremos uma nova ferramenta para que a gente possa dar prosseguimento aos estudos de vocês, já que a situação, né, em relação à pandemia parece que não vai se resolver nem tão cedo, infelizmente. Mas a gente continua em oração, né, pedindo a Deus para que isso tudo passe logo, que a gente possa ter as aulas presenciais. A novidade a partir da próxima semana é que nós vamos ter nossos encontros ao vivo através do Google Meet. E vocês já podem ir, né, se programando aí, porque esses encontros serão nos mesmos horários que vocês têm lá no cronograma, né, com os encontros no chat. E é de fundamental importância que vocês participem, né, porque é uma forma de nós estarmos tirando dúvidas, né, e até mesmo, né, nós professores vamos estar dando prosseguimento ao conteúdo. Então é de fundamental importância a participação de vocês. Bem, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aqui, né, sobre o que já foi estudado em sociologia até agora. Que a sociologia como ciência, vocês já sabem que surgiu no século XIX. Só que o objeto de estudo, né, da sociologia, ele surge desde o século XV, com o capitalismo, né, com o surgimento do capitalismo. Só que não é o capitalismo como a gente conhece hoje, né, o nosso capitalismo, é a forma primitiva do capitalismo. E essa forma primitiva do capitalismo é chamada de mercantilismo, que é o sistema econômico que vai prevalecer durante a Idade Moderna. E quando a gente fala em Idade Moderna, a gente não pode deixar de falar, né, nas transformações desse período. E principalmente, né, na chegada, finalmente, né, dos europeus ao continente americano. E vocês podem perceber nesse acontecimento, né, que as mudanças sociais elas vão surgir aí, né, porque com o mercantilismo existe uma necessidade, né, o sistema mercantilista ele exige, né, as suas características exigem uma exploração maior dos recursos naturais, né? Porque uma das principais características do mercantilismo, como vocês bem sabem, é o acúmulo de metais preciosos. Então, é através da expansão marítima que eles vão adquirir esses metais preciosos. Então, eles chegam à América e encontram uma sociedade totalmente diferente da deles. E ao observar essas sociedades, né, porque é muito vago a gente dizer, né, apenas índio, né, porque eram várias tribos com características diferentes, né, com culturas diferentes, línguas diferentes. Então é muito genérico falar somente índio, né? Então essas sociedades que já existiam na América eram muito diferentes e os europeus perceberam que existia uma superioridade deles em relação principalmente à técnica. E isso fez com que os europeus se sentissem superiores. E aí surge o etnocentrismo, né? Já existia o etnocentrismo, é óbvio, né? Porque mesmo dentro da Europa existia, né, aquela questão, principalmente a gente pode observar isso ali no Império Romano, né? Que eles dominavam outros povos e por se acharem superiores, né, eles se achavam no direito de dominar. Então isso vai acontecer também aqui na América, né? Os europeus eles vão se sentir superiores, então tem aí o etnocentrismo, que é estudado mais aprofundadamente a partir do estudo da antropologia, né? Que começa a ser estudado no segundo ano, a antropologia, e depois no terceiro ano a gente revisa, né, sobre a antropologia. Então, o etnocentrismo, né, dentro da antropologia, é essa questão de se achar superior, né, a um outro grupo.
Bem, com a exploração dos recursos naturais através da colonização, a Inglaterra ela teve um dos momentos, né, de maior destaque econômico, porque a Inglaterra obteve muito lucro através da colonização, e isso vai fazer com que ela tenha, né, o seu desenvolvimento industrial antes dos outros países. E é aí, nesse contexto da Revolução Industrial, né, que vai surgir, né, a sociologia. Então tem a Revolução Industrial, que vai mudar aí a técnica de produção, e as relações entre patrão e empregado vão se modificar também. E dentro desse contexto tem também a Revolução Francesa, né, que, como vocês já sabem, o principal objetivo da Revolução Francesa era derrubar o governo absolutista. Então vai mudar aí a relação entre governantes e governados. E é nesse contexto que o Auguste Comte ele vai pensar numa nova ciência, né, uma nova forma de conhecimento que vai estudar essas relações sociais. Então, o Auguste Comte ele é considerado o pai da sociologia, só que ele não era sociólogo. Porque sociólogo, quem estuda sociologia, e a sociologia ainda não existia. Então, se vocês virem, né, uma questão, qual sociólogo falou isso? Se tiver lá Auguste Comte, já descarta, porque ele não era sociólogo, né? Ele é considerado o pai da sociologia por dar início, né, ao estudo dessa ciência, mas ele ainda não é sociólogo. E o Auguste Comte ele idealizou um projeto de melhoria e progresso social com base em um movimento que ficou conhecido como positivismo, né? E o positivismo tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico e tecnológico, e de ordem social e da disciplina individual. Só que para concretizar o seu projeto, o Comte ele aceitou como necessária a criação de uma nova ciência, que, tal como as ciências naturais, né, estudasse e classificasse a sociedade, a fim de entendê-la e modificá-la. Então, no início, essa ciência foi batizada por ele, né, por Comte, como física social. E mais tarde ela seria nomeada pelo mesmo Auguste Comte, né, como sociologia, que significa ciência da sociedade. E por isso que o Comte ficou conhecido como o pai da sociologia, né, por ele nomear essa nova ciência. Apesar de propor a criação da ciência da sociedade, né, o trabalho de Comte, ele assentado no positivismo, não foi capaz de estabelecer um método preciso e único para o correto funcionamento da sociologia, porque não avançou muito além da especulação, né, e da problematização filosófica. Então, foi diante disso que o escritor filósofo francês Émile Durkheim, ao resgatar e criticar o positivismo de Comte, que estabelece o primeiro método de análise sociológica, baseada no que o pensador chamou de reconhecimento dos fatos sociais. E esse feito foi considerado o estabelecimento da sociologia como ciência, né? Uma ciência bem estruturada, o que tornou Durkheim o primeiro sociólogo de fato, né? Então, o Auguste Comte não é sociólogo, não é considerado sociólogo, e sim o pai da sociologia, e o primeiro sociólogo de fato é o Émile Durkheim. Ele era professor universitário, né, e introduziu a sociologia como disciplina no ensino superior.
né, nos cursos de pedagogia, direito e psicologia. Além do Durkheim, nós vimos também sobre o Karl Marx. Já o Karl Marx, ele coloca o estudo da sociologia no viés do economicismo, né? Então ele vê essas relações sociais mudarem, né? O Marx, ele vê as relações sociais muito influenciada pela economia, né, das relações de trabalho, principalmente as relações aí entre patrão e empregado, mas também entre empregado e empregado também. Então, para vocês se prepararem para as nossas aulas ao vivo, né, através do Google Meet, vocês vão fazer um trabalhinho que está sendo colocado no roteiro que vocês recebem juntamente com esse vídeo, né? E no roteiro tem a data de entrega, né? O prazo para a entrega desse trabalho, e tem também o meu e-mail, porque tem muita gente que não está mandando atividade, né? As atividades anteriores, muita gente mandando para o meu WhatsApp, mas é para mandar pelo e-mail, né? E perguntam qual é o meu e-mail. Gente, está no roteiro, é anjo.ares@hotmail.com, está lá no roteiro, bem como a data, né, o prazo para entrega. Então, até mais, até o nosso encontro ao vivo, né, através do Google Meet.